O marido traiu, a esposa mandou ele embora e agora a esposa quer o marido de volta. E aí? Como proceder diante dessa situação? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo de aconselhamento. Eu já quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. E em relação ao próximo passo, é o programa que nós começamos as inscrições essa semana e a primeira turma já encerrou as inscrições. Quem tem o desejo de participar, acesse o site, o link na descrição desse vídeo e você entra em contato pedindo para reservar uma vaga para você se nós formos abrir a segunda turma, tá bom? Eu vou passando mais informações para vocês ao longo dos dias, se vai dar certo ou não essa segunda turma. Família, esse aconselhamento é uma resposta de e-mail, então eu vou ler o e-mail para vocês e nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. O e-mail diz assim: boa noite, estou separada faz 3 anos e meio. Meu marido me traiu com uma colega de trabalho dele. Depois descobri outra traição. Então mandei ele ir embora. Desde então, as coisas só pioraram, a família dele atrapalhou demais. Quero a restauração do meu casamento, mas não sei por onde começar. Muitas mágoas ficaram em todos. Ok. Vamos entender a situação. 3 anos já separada. Ótimo. Você tem um problema sério, tinha um problema sério no seu casamento. Porque você descreveu que você descobriu uma traição, que foi com uma colega de trabalho, você não perdoou, mandou ele embora. E então descobriu várias outras traições. Então, o problema da traição já era algo recorrente no seu casamento e você não sabia disso. Perfeito. Você me disse também que a família do seu marido atrapalhou muito. Atrapalhou depois das traições ou antes? Isso é uma informação importante, até para que a gente desse um aconselhamento mais cirúrgico. E por fim, você disse que ficou muita mágoa em todos. Ótimo. Vamos entender o seguinte: envolvimento de família e mágoas em todos os desertos acontecem isso. Todos. Uma coisa que os casais deveriam entender é que quando decidem se separar, não está separando só marido e mulher. Existe todo um grupo de pessoas que são envolvidos na separação, que é pai, sogro, sogra, mãe, irmão, cunhado, primo, tio, enfim, todos dessa pequena comunidade em volta do seu casamento são afetados por isso. E dependendo da maneira com que vocês conduzem a separação, naturalmente todo mundo vai se envolver, porque todo mundo entrou num deserto e não queriam entrar. Então, por causa disso, é natural que haja-se mágoas. Então, quando nós falamos de uma restauração, a primeira coisa que nós precisamos entender é: se eu quero restabelecer uma relação que envolve todas essas pessoas, que envolve o meu casamento, eu preciso começar a resolver a situação com todo mundo. Então, se eu tenho mágoa, se eu tenho um problema com o sogro, com a sogra, com o padrinho de casamento, com o cunhado, com isso, com aquilo, eu preciso começar a resolver essas coisas. Não tem como. Tem muita gente que passa por cima disso, fala assim: não, o importante é só meu marido, é só minha esposa. Ei, não existe. Sabe por quê? Porque a partir do momento que vocês voltam, vamos imaginar que vocês voltam, existe uma base social no relacionamento de vocês. E se você imaginar que todas essas pessoas em volta estão feridas, algumas desejando mal para vocês, orando contra essa reconciliação, trabalhando contra. Você restaurar um casamento com todos a favor já é difícil. Então imagina você tentar restaurar com todos contra isso. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Ficou mágoas em todo mundo? Vamos começar a consertar isso. Vamos começar reconciliações sociais. Vamos começar a pedir perdão. Vamos começar a perdoar. Família, os amigos, todos que se envolveram, que se feriram, vamos restabelecer
essas relações. E isso é extremamente importante. Ainda que você não quisesse restaurar seu casamento, como cristão, isso já seria uma obrigação. Agora, querendo restaurar o casamento, isso se torna mais obrigatório ainda. Então vamos começar por aí. Todos que têm mágoas, precisa ser resolvido esse problema. E isso é até um treinamento de como você vai lidar com seu marido também. Agora, quando nós falamos das traições, eu sempre digo o seguinte: restauração de casamento, você começa a partir do ponto em que o casamento foi destruído. Então, o casamento foi destruído pela traição? Tá, vamos analisar e ver se foi realmente a traição responsável por isso? Como que nós avaliamos isso? Nós precisamos entender por que houve tantas traições, o que acontecia de fato, qual que era o problema do seu marido, qual era o seu problema, qual era o problema do casamento, para que ele chegasse a esse ponto, para que ele terminasse dessa forma. Então, você precisa compreender isso, você precisa ir atrás dessas respostas. A partir do momento em que você entende isso, você começa agora uma mudança. Aquilo que tiver ao seu alcance mudar, você muda. Ainda que o seu marido não tenha voltado, ainda que ele não esteja arrependido, ainda que ele não tenha pedido perdão, você procede dessa forma. E procedendo dessa forma, olha só o que eu já falei aqui para você e olha como em alguns meses o cenário do seu deserto pode estar diferente. Você se reconciliando com todas as pessoas que estão magoadas. Você agora convivendo com todas essas pessoas. E você mudando os seus comportamentos que podem ter contribuído para a destruição do seu casamento. Olha como você vai estar inserido em um cenário totalmente diferente. Totalmente diferente. E partindo dessa premissa, que você começa a buscar em Deus para compreender, para mudar, isso afeta também o seu marido, isso afeta as pessoas que estão ao seu redor, o seu ambiente começa a transbordar reconciliação. Agora, isso do seu lado, do seu marido, ele ainda precisa compreender o que aconteceu de errado. Ele precisa começar a temer a Deus, porque a Bíblia fala do adultério e não fala muito bem do adultério. Ela deixa bem claro, quem comete adultério arruína a própria vida, quem comete adultério não herda o reino dos céus, quem comete adultério se torna inimigo de Deus e tantas outras coisas ruins que acontecem com quem comete adultério. Então, seu marido precisa se arrepender disso. Eu estou mostrando para você um caminho para você trilhar que é extremamente necessário para você criar uma condição de reconciliação. Isso por si só não vai trazer reconciliação nenhuma, mas vai criar um ambiente propício para isso. Para a reconciliação acontecer, precisa que Deus também trabalhe no coração do seu marido. E agora você fazendo o que é certo aos olhos de Deus, certamente a chance de Deus trabalhar no coração do seu marido é muito maior. Você tendo a reconciliação com todas essas pessoas que se magoaram com a separação, são mais pessoas intercedendo por você e pelo seu casamento. Então, certamente, eu diria para você que o primeiro passo para que você trilhe por esse caminho da restauração seria esse. Buscar a reconciliação com todo mundo, buscar compreender aonde que o seu casamento realmente acabou e começar a consertar aquilo que tiver ao seu alcance. A volta, uma reconciliação, será no tempo de Deus. Tá bom? Família, dito tudo isso, e aí, mereceu o like ou não? Se você quiser agregar alguma coisa nesse aconselhamento, deixe nos comentários, eu tenho certeza que essa pessoa que mandou esse e-mail, ela vai assistir e vai ler os comentários também. Tá bom? Fiquem todos com Deus, nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.